Irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos vocês. É um privilégio podermos caminhar mais um pouco no nosso estudo de doutrina. E antes de começarmos e de prosseguirmos no Catecismo Breve, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 8. Fazemos uma breve leitura e oração. Provérbios capítulo 8, meus irmãos, fala sobre a excelência da sabedoria. Diz o seguinte o texto a partir do verso 1. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei ao simples a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Queridos irmãos, a sabedoria de Deus é a palavra encarnada, é o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E ele fala, busquem a sabedoria. Ele nos convida hoje. Você que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, busque a sabedoria de Deus, busque o conhecimento de Deus. Na palavra de Deus você encontrará refrigério para sua alma, descanso para sua alma, aflita, abatida, angustiada, tão ansiosa e preocupada com as coisas dessa vida. Busque a sabedoria, o texto nos convida, mais do que a prata e do que o ouro escolhido. Ela é mais valiosa do que tudo isso. E aqui eu me lembro, meus irmãos, quando Salomão ele ora ao Senhor, ele sabia que seria rei, ele teria um reino para cuidar, e ele faz uma oração diante do Senhor. Vejam, o que é que ele pede a Deus? Ele pede sabedoria. E Deus, quando vê a oração dele, quando ouve a oração dele, ele fica maravilhado. Ele diz, você não pediu riquezas, você não pediu glória, você não pediu poder, você não pediu exércitos, você não pediu nada disso, você só pediu sabedoria para reinar bem, para cuidar do povo. E por isso Deus disse, eu vou te dar não só sabedoria, como vou te dar todas essas outras coisas. Vou te dar riquezas e mais riquezas. Vou te dar um grande reino em suas mãos. Porque Deus se agradou do pedido dele. Que nós possamos buscar sabedoria, meus irmãos. Porque não adianta nós termos todas as outras coisas, termos todos os recursos desse mundo, se não tivermos sabedoria para lidar com cada coisa. Que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos buscar a sabedoria que é Cristo, o conhecimento de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque na Tua palavra encontramos a sabedoria de Deus, o próprio Cristo. Ele se revela de maneira tão graciosa a nós pela Tua palavra, Senhor. O Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui e o Senhor nos direciona. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda mais uma vez a compreender mais uma aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, no Catecismo Breve, na última pergunta que nós vimos, nós meditamos na pergunta de número 14, que, apenas revisando, diz o que é pecado. Foi isso que nós tratamos. O que é pecado? Pecado é
qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. E nós abordamos isso de maneira detalhada. Nós vimos a questão de você pecar de maneira, digamos assim, ativa ou passiva, de você transgredir diretamente a lei, de você fazer algo que é contrário à lei de Deus, e também aqueles pecados por omissão, aqueles pecados algo que você sabe que deveria fazer e você simplesmente se omite, você não faz, e nisso você está pecando também. Então, o pecado, ele envolve, nós poderíamos tratar de muitos exemplos, diversos exemplos. Há diversas áreas em que nós podemos tropeçar e falhar, e nós podemos errar o alvo. Uma maneira simples de tratar o pecado é essa, você errar o alvo. O alvo é esse aqui, é esse o caminho, essa direção que Deus tem, e você, de vez em quando, você toma outra rota, você desvia o caminho, você faz algo, você procura um atalho, você faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você está pecando. Então, meus irmãos, a pergunta seguinte, pergunta número 15, diz o seguinte: Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? A gente vai começar a ver algumas perguntas aqui que meio que vai revisar o que a gente já vem vendo, né? Então, qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comer do fruto proibido. Comer do fruto proibido. Nós vimos isso, né? Nas perguntas anteriores eu cheguei já a tratar um pouco sobre isso com vocês. A ideia lá de quando Deus faz um pacto com Adão, ele coloca o homem lá e a mulher no jardim, e ele fala que eles podem comer de qualquer fruto, eles deveriam lavrar e cuidar o jardim, mas eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles transgridem a lei porque eles comem exatamente desse fruto que eles não poderiam comer, são enganados pela serpente, são seduzidos, o pecado os atrai, os seduz e os leva ao erro, né? E então, esse foi o pecado pelo qual os primeiros pais caíram do estado em que foram criados. Vamos ver os textos, Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Eu vou ver rapidamente essa pergunta, já que a gente já tratou um pouco sobre isso, e partiremos para a pergunta seguinte. Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. O capítulo 3 vai começar a tratar sobre a queda do homem, irmãos. O capítulo 1 fala sobre a criação, capítulo 2 vai falar sobre a formação do homem, da mulher. O capítulo 3 ele começa a tratar também das consequências da queda. Então, o verso 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos ver a partir do verso 1 para a gente entender melhor a ideia da queda. Capítulo 3, veja comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam então, meus irmãos, que o que é que Satanás, o que é que o inimigo das nossas almas, o que é que o diabo faz? Ele engana. Preste atenção nisso, porque a mesma coisa ele continua a fazer com os filhos de Deus ainda hoje. O pecado, veja, ele é muito sagaz. O diabo é muito sagaz. Ele não chega diretamente assim, confronta um homem em algo totalmente contrário ao que Deus disse. Ele tenta enganar o homem, ele tenta distorcer a verdade de Deus. É assim que o diabo nos engana, meus irmãos, muitas vezes. É assim que muitas vezes nós caímos nas suas armadilhas. É porque ele vem com uma mentira travestida de verdade. E você, se você não estiver vigiando, se você não estiver atento, você cai. Porque você pensa que é verdade. Porque ele coloca a tua fé em dúvida. Ele confunde você. E você cai.
Olha o que ele diz. A serpente disse, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim mesmo que Deus disse? Será que foi assim? Deus tinha dado uma ordem a um homem e agora a serpente diz, mas foi assim mesmo que ele disse? Ele começa a plantar uma semente de dúvida no teu coração, para que você não tenha certeza da tua fé, não tenha certeza daquilo que você crê, não tenha certeza daquilo que você, onde está firmada a tua esperança, coloca dúvidas sobre as promessas de Deus, coloca dúvidas no teu coração, será que Deus existe mesmo? Será que é assim mesmo? Será que realmente se eu pecar isso vai trazer consequências para a minha vida? Ou será que isso tudo é uma fantasia, uma história inventada pelos homens, por mãos de homens? Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Será que a verdade é realmente absoluta? Ou será que a verdade é relativa? Onde eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e cada um vive da maneira como bem entende. O diabo continua a plantar dúvida, continua a enganar-nos, continua a semear esse mal. Ele continua ainda hoje a fazer a mesma coisa que ele fez lá no Éden, quando ele enganou e matou. Então o texto continua. Foi assim mesmo que Deus disse. Então respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja o que ele está fazendo, ele continua distorcendo a palavra de Deus. A mulher disse, não, Deus disse que não é para comer daquele fruto, porque senão, para que não morrais, senão a consequência é essa, a morte. Mas aí a serpente então disse, é certo que não morrereis. Ela tá desdizendo o que Deus disse, né? Perdoe-me o pleonasmo, mas é exatamente isso que ela faz. Está dizendo, não foi assim que Deus disse. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Se você pecar, não vai causar nenhum mal a você. Se você visitar aqueles sites, quando você está sozinho no seu quarto e ninguém está vendo, ninguém vai ver, Deus nem vai saber. Não vai fazer nenhum mal a você. Se você ceder àquela tentação e olhar para aquela mulher no trabalho, na rua, na escola, veja, se você olhar para a vizinha, sua mulher não vai saber, ninguém vai saber. Deus disse, não adulterarás. Mas é assim mesmo, a serpente diz. Será que isso vai realmente fazer mal a minha vida, a vida da minha família, do meu casamento? Ele começa a colocar dúvidas no teu coração. Então ele diz, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele começa agora, ele continua distorcendo a serpente, a palavra de Deus. Ela diz, olha, Deus disse que é para você não comer, ele disse que você ia morrer, é porque se você comer, você vai ser como ele. Você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você será igual a Deus. É o que a serpente, ela começa a plantar agora esse sentimento de inveja, de orgulho no coração do homem e da mulher. Você vai ser igual a Deus. E aí o homem, o seu coração começa a se encher disso. Eu quero ser igual a Deus. Mas na verdade o coração dele ainda é pior. O coração dele diz, eu quero ser melhor do que Deus. Eu não quero saber desse Deus, eu quero ser tão poderoso quanto ou mais poderoso do que Ele. Porque eu quero governar a minha vida da maneira que eu bem entendo. É isso que a serpente começa a plantar no coração do homem e o engana com o pecado. Veja, então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja o que é que a serpente está fazendo. Ela está seduzindo o homem e a mulher ao pecado. Como eu falei no início, a serpente é muito sagaz. Ele não vai chegar diretamente confrontando você, confrontando lá a verdade de Deus. O que é que ela faz? Ela começa a enganar, a distorcer a verdade, e o pecado, então, ela começa a seduzir você para pecar contra Deus. Vejam que na narrativa, agora no verso 6, ela vai distorcendo, começa a colocar palavras nos ouvidos da mulher. E olha o que é que ela diz no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela começa a ser seduzida, ela começa a ser atraída, ela começa a olhar com outros olhos para aquela árvore, para aquele fruto, e ela se sente atraída a pecar. O pecado faz isso, meu irmão. O inimigo faz isso conosco. Ele nos seduz e nos engana para nós pecarmos. O pecado ele aparece diante de nós como uma fruta muito bonita, muito agradável de se comer, algo muito bom, muito atrativo. E você é levado, então, você é seduzido e enganado, e só depois você percebe que ele te matou. Que ele prometia prazer para você, mas no fim o pecado te pagou com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então é agradável aos olhos, a árvore é desejável, e ela toma do fruto, come, dá ao marido também. Então abriram-se então os seus olhos de ambos, verso 7, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que é que o pecado vai produzir agora? Vejam, meus irmãos, ele produz exatamente, ele abre os olhos do homem e da mulher e eles sentem vergonha de Deus. Eles sentem vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Vejam, parece que eles agora começam a perceber a maldade se instala no coração deles. Eles se sentem envergonhados, eles ouvem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Deus sempre aparecia no final da tarde, na viração do dia, para falar com o homem, mas agora é diferente, porque quando Deus aparece, o que é que acontece? O verso 8, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles se escondem? É por causa da culpa que se instala no seu coração. Porque quando nós pecamos, meus irmãos, esse é o primeiro sentimento que vem. Culpa. Nos sentimos culpados. Nosso coração, nossa consciência pesa, porque nós pecamos contra o Senhor. A lei de Deus no nosso coração, ela é aguçada. Eu pequei, Senhor. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, diz Davi, no Salmo 51. Eu pequei. Então, meus irmãos, eles pecam, eles se escondem, eles sentem culpa, vergonha de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja, Deus já sabia, é óbvio. Deus, ele estava vendo tudo. Mas ele pergunta porque ele faz esse diálogo com o homem para abrir o coração dele, para que se tornasse manifesto diante dele. Então, verso 2, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. E veja o pecado aqui, os efeitos do pecado, meus irmãos. Veja, um primeiro problema aqui é o homem não reconhece o seu erro. Ele não reconhece, ele não confessa o seu pecado.
Veja como parece que são como catadupas, né? Um abismo chama outro abismo, diz o salmista. Pecado chama outro pecado. Não existe, nesse sentido, um pecadinho, algo que é inofensivo, porque você peca uma vez, isso, se você não tratar isso, se você não confessar diante de Deus e se arrepender, aquilo vai chamar outro pecado e outro. É um efeito dominó e você vai se afundando cada vez mais. Então, o homem, o que é que acontece no verso 12? Ele não reconhece e o que ele faz? Ele coloca a culpa. Ele joga para outra pessoa. Ele diz, a mulher que tu me deste. Vejam, por esposa. A mulher que tu me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não é minha, Senhor. A culpa é da mulher que tu me deste. Foi ela que me deu. E por isso eu comi. Veja a mulher que, quando Deus faz lá da sua costela, era uma bênção, ele recebe de bom grado, com uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Faltava ali uma auxiliadora, faltava ali uma companheira. Deus dá uma bênção ao homem e o que é que o homem faz? Ele agora pega aquilo que era uma bênção do Senhor, ele transforma em maldição. Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ela me fez pecar contra ti. Mas qual é o problema aqui, irmãos? De maneira alguma o homem poderia fazer isso. Primeiro porque ele tem que assumir os seus erros. Tem que confessar. Ele pecou, o pecado é dele. Ele comeu. Ele não pode jogar a culpa sobre outra pessoa. Outra pessoa pode chegar, por exemplo, diante de você e te chamar para fazer algo que é errado. Imagine alguém te chamar para fazer um roubo. Alguém te chamar para, você que é estudante, para gazear uma aula. Te chamar para filar na hora da prova. Mas você pode dizer não. Você tem essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade diante de si. É você quem deve dizer não e dizer, não, eu não vou filar, isso não é agradável ao Senhor, eu vou ser fiel, eu vou fazer minha prova honestamente, ou eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordena. E segundo, o homem não poderia fazer isso, meus irmãos, porque a responsabilidade era dele, de cuidar e lavrar do jardim. O homem é o cabeça e ele deveria ter cuidado da sua mulher e não deixado ela sozinha com aquela serpente ser enganada. Ele que deveria ter zelado pela vida da sua mulher. Prestem nisso, aqui é um princípio, meus irmãos, para o casamento. Aqui em Gênesis já há um princípio para o casamento. Papel do homem, papel da mulher. O homem é o cabeça. Ele tem que tomar a frente. Ele tem que preservar a sua família. Ele tem que cuidar da sua família. Ele tem que cuidar da sua esposa. Não deixar que ela seja enganada pelo inimigo, enganada por mais influências. Ele tem que zelar pela vida dela na palavra de Deus. E ele é omisso nisso. Ele pecou porque ele foi omisso e não cuidou da sua mulher. E ele pecou outra vez ao ter dado ouvidos àquilo que era errado e ter comido também. Nesse momento era para ele ter repreendido sua mulher e dizer, o que é isso que tu fizeste, mulher? Você não deveria. O Senhor disse que não deveria ter sido comido esse fruto. Mas o homem, então, ele é totalmente omisso, ele não exerce o seu papel de homem. E ele falha e toda a humanidade vai cair junto com ele. Você percebe como é importante, meus irmãos, o homem assumir o seu papel de homem, de cabeça, de líder espiritual da sua casa, da sua família. Isso é um grande problema nos dias de hoje, meus irmãos, porque os papéis têm sido invertidos. Veja que cada vez mais o homem tem perdido, parece que tem perdido talvez a consciência, esse mundo tem nos enganado e começa a inverter os papéis e começa um feminismo a adentrar no mundo e dentro da igreja, assim como também um machismo excessivo. O homem não entendeu o seu papel de líder e transformar em uma ditadura e ser um opressor da sua mulher, não é isso. Mas ele é o líder, ele é o cabeça, a mulher é sua auxiliadora. Aqui há papéis distintos, não que um seja inferior ao outro, menosprezado, não é isso, são papéis diferentes.
Deus cria o homem e a mulher e ele dá papéis específicos. Esse é o cabeça, o homem, a mulher é sua auxiliadora e ela vai ajudá-lo em tudo. E quando começa a se inverter isso, e a mulher começa a tomar a frente, as decisões, e ela vai à frente, ela ouve a serpente, o homem não cuida dela, ela toma daquele fruto, e depois ela induz o homem a fazer o mesmo. Ele deveria ser o cabeça, e não deveria ter deixado isso acontecido, e deveria ter tomado a frente. Veja, ele aqui ele é induzido pela mulher. Ele faz exatamente o contrário. Tá aí o grande problema nos dias de hoje. O homem, quando não entende o seu papel de cabeça dentro da casa. E aí dá lugar ao pecado. Dentro da família, dentro do casamento, dentro da casa. O homem se torna como uma mulher. E a mulher como um homem da casa. E aí eles caíram e levaram toda a humanidade. Disse: Senhor Deus, a mulher que é isso que fizeste. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher vai pela mesma linha. Ela me enganou e eu comi. Depois Deus vai tratando com as consequências. Veja comigo mais um último texto para encerrarmos. Oséias. Se você vê Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. O verso 7. Diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Eles transgrediram a aliança, como Adão. Tá aí, meus irmãos, o primeiro, qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados. Exatamente, comer do fruto, todo esse processo que eu expliquei para vocês. Aconselho vocês a lerem todo o capítulo de Gênesis, capítulo 3, para vocês entenderem todo o desfecho da narrativa, mas é exatamente isso que acontece e então toda a humanidade vai cair no pecado. E o diabo, nosso inimigo das nossas almas, ele tem tentado homens e mulheres hoje a fazer o mesmo, cair no mesmo erro de Adão. Nós já nascemos em pecado, nós fomos alvos do amor de Cristo e nós podemos ter um rumo diferente para nossas vidas. Nós podemos caminhar em santidade e obedecer ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, orar para que Deus nos ajude a não sermos seduzidos pelo inimigo, não sermos seduzidos pelo inimigo das nossas almas a pecar contra o nosso Senhor, mas permanecermos fiéis. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos instruir mais uma vez, obrigado porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pecado nos enganou e nos matou, nos seduziu. Ele parece algo tão atrativo e nos chama a atenção, algo belo, algo cheiroso, algo que nos atrai de fato. E nós precisamos resistir ao diabo, meu Senhor, porque ele fugirá de vós, diz a Tua palavra. Resistir e ele fugirá de vós. É uma luta constante a nossa vida contra o pecado. O Espírito milita, a carne milita contra o Espírito contra a carne. O Senhor já disse em Sua palavra. E nós queremos ser fiéis ao Senhor, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e te conceda graça e vitória sobre o pecado.